Bom dia a todos. Conseguem-me ouvir? Acho que sim. Não fujam, porque este vai mesmo só demorar 45 minutos, porque eu tenho que ir embora ao meio-20. Deram-nos um tema muito interessante e tivemos ali num pequeno conciliábulo antes de nos juntarmos aqui a vocês. E o tema é Portugal joga no Mundial das Marcas. E então achámos que devíamos dividir isto em 3 partes, não é? Primeiro, as pessoas que se identificam como Portugal e que eventualmente contribuem para a sua marca ou são elas próprias uma marca. Eu não gosto nada de chamar marcas às pessoas, mas a verdade é que isto passou um bocadinho para o léxico comum, portanto vamos aceitar que também haja pessoas que são marcas, não é? Depois daí escalávamos para Portugal, país, e os seus muitos segmentos, não é? Também como marca, e finalmente terminaríamos nas marcas comerciais propriamente ditas. Mas antes de começar, vou-vos apresentar as pessoas que aqui estão, muito rapidamente. Ao meu lado direito tenho ali o Nuno Moura, que é diretor de marketing e novos negócios da Federação Portuguesa de Futebol, a Joana Garopa, diretora de marca e comunicação da Galp, a doutora Lídia Monteiro, diretora e coordenadora do Turismo de Portugal, que deve ser a marca mais bem-sucedida do país hoje em dia, Portugal, digo eu. Nuno Moura, diretor de marketing e novos negócios, não está ali. Nuno Pinto Magalhães, peço desculpa, produtor e diretor de comunicação e relações institucionais da Central de Cervejas e Bebidas. E lá ao fundo, o Hugo Figueiredo, administrador da RTP. Portanto, começando por si, acho eu, e falando das pessoas, diga-me lá, quais acha que são as pessoas que em Portugal, sendo portugueses, forçosamente, se identificam como marca e, nesse sentido, contribuem positivamente para aquilo que é a imagem do país e de todos nós como povo? Bom, eu julgo que hoje em dia já existem vários portugueses que são marcas internacionais. Eu vou deixar o futebol à parte, porque como temos aqui o Nuno da Federação das nossas seleções, não é? O diretor das nossas seleções, eu destacaria, por exemplo, uma marca que é uma marca maior hoje em dia, que é o secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres, acho que já pode ser considerado uma marca. Ainda por cima, uma marca que lidera uma organização que tem tudo a ver com a atitude que é associada a Portugal e é associada aos portugueses. Portanto, para também ser curto... Quais são os traços de marca que ele tem já agora para a gente ver? Eu acho que ele tem um traço de marca claramente relacionado com o diálogo, com a capacidade de criar pontes, com a capacidade de tratar todos por igual, de ser inclusivo. Eu acho que esta é, acima de tudo, a marca de António Guterres, e isto tem muito que ver com a marca dos portugueses e de Portugal. Então, se ele fosse uma bebida, que marca é que ele era? Ou que bebida é que ele era? Isto é uma pergunta difícil. Não, mas vá lá. Inclusivo, diálogo com todos, o que é que ele era? Se fosse um tipo de bebida, não parece uma marca? Se fosse um tipo de bebida, sim, uma bebida que apela à reunião, ao diálogo, inclusivo, eu diria que era um bom vinho. Um bom vinho tinto. Um bom vinho tinto. Muito bem. Joana, tem algum nome para acrescentar? Claro, tenho vários nomes. Eu acho que, felizmente, há vários portugueses que têm marcado positivamente Portugal no mundo. Mas mais do que portugueses que têm marcado Portugal no mundo, acho que também há fenómenos como, por exemplo, a Madonna vir viver para cá, que nos tem ajudado muito nessa perspectiva. Mas como português, eu sou fã incondicional do António Osório, que acho que tem feito maravilhas pela credibilidade dos empresários portugueses e pela nossa competência, pela nossa resiliência, visto que passou até já por questões de saúde pessoal que ultrapassou e que foram públicas. Portanto, acho que é uma personagem fantástica que nos tem marcado positivamente. E se tivesse que o identificar com um animal, o que é que escolheria? Não, isto não é ofensivo, por amor de Deus. Animais não... Se tivesse que identificar... Sim, se dissesse assim, ele representa as características deste fortíssimo animal. Eu não me importava de ser um leão, por exemplo, sou sportinguista. Diga lá. Não faço ideia, um dragão, mas sem ser do Porto. Um dragão, mas sem ser do Porto. Ok, engraçado. Então fala-nos lá um bocadinho de futebol, diga lá. Tem que ser, não é? Tem que ser, Andy. Estavam todos à espera disso. Antes de mais, só dizer que é um prazer ter-vos aqui na Cidade de Futebol. Começava por aí. E a arte de bem receber é, de facto, um traço muito característico dos portugueses e algo que cativa as pessoas em qualquer lugar, em qualquer geografia. Mesmo o português anónimo, pegando aqui nas pessoas enquanto marcas, o português anónimo, o português que está espalhado pelo mundo, é muito responsável por levar
as características, os valores do nosso povo, da nossa nação, a outras partes do mundo. E essa arte de bem receber, essa arte de resolver o conflito que a Lídia falava, são características que agradam a todos e, portanto, que mesmo os anónimos que representam Portugal lá fora têm conseguido deixar uma excelente imagem de nós enquanto país e enquanto povo. Os futebolistas, obviamente, vocês sabem bem, quando viajam, quando vão de férias, em negócios, e dizem que são de Portugal, a primeira coisa que vos respondem é Cristiano Ronaldo, Figo, Eusébio. De facto, o futebol... Cada vez mais só Cristiano Ronaldo, mas está bem, ok. Cristiano Ronaldo, uma figura incontornável, é hoje a personalidade, a individualidade número 1 no mundo, em termos de seguidores no seu ecossistema digital e de redes sociais. Portanto, superou qualquer nome de Hollywood, qualquer artista. Ele hoje é o número 1, independentemente da geografia. E, portanto, é alguém que carrega a bandeira de uma forma ímpar e, sendo um vencedor, sendo alguém que transmite a imagem de que o sucesso pode ser alcançado quando nós nos esforçamos, quando estamos focados nisso, sempre de uma forma muito simples. Eu acho que ele está, de facto, a transmitir também ao mundo que os portugueses são assim. Eles são esforçados, são pessoas que correm atrás dos seus sonhos e que têm muito sucesso. Portanto, é uma excelente bandeira para nós. Muito bem, mas não completamente assim, porque há controvérsias à volta do Cristiano Ronaldo. Como é que uma pessoa se pode prejudicar através de coisas que terá feito ou não terá feito e que consequências isso vai ter na imagem dele e na imagem do país, por arrasto? E na imagem dele, na imagem do país e na imagem das marcas que o apoiam. Pois. Mas, se me permitisse ainda, gostava de reforçar a questão que a Joana referiu. A questão do António Horta Osório, que, nomeadamente num português, banqueiro, até por contraste com a crise do sistema financeiro, da credibilidade dos bancos, onde Portugal também teve problemas. Sim. Ou também naquilo que referiu, que eu acho que é uma qualidade dos portugueses, é exatamente fazer pontes. Os portugueses têm conseguido ter lugares muito importantes e relevantes ao nível dos organismos internacionais exatamente pela sua capacidade de fazer pontes, de serem diplomatas, de ouvirem e de fazer ligações. Mas também, se me pedisse para eu destacar duas personalidades, eu iria para o mundo das artes. Iria escolher a Joana Vasconcelos. Se perguntar qual é o animal, eu vi logo um galo de Barcelos. Um galo de Barcelos, está a ver. E aqui enquanto que assisto... Já estou a responder? Aqui, pelo menos, muito bem, diga lá. E também escolhi o Vils. O Vils, que está em crescendo, é um street art, é uma pessoa que tem feito um percurso extraordinário em Portugal e começou lá fora, nos Estados Unidos, na China. Tenho mais alguma dificuldade em ver um animal, mas seria um animal feroz. Um animal feroz, não sei exatamente o que é um javali, talvez. Desses ferozes, não? Sim. Mas eu acho que também no campo das artes passámos a ter, e já não falar na arquitetura, o Cisa Vieira, o Souto Moura, temos nesse campo das artes e da arquitetura cartas a dar ao mundo, mas estamos a falar tudo em pessoas individuais. E muito depois bem. Uma questão que nós podemos falar é depois o que é os valores individuais e as questões dos portugueses em si como grupo. Muito bem. Tu, enfim, és administrador da RTP. Existe dentro da RTP uma coisa chamada RTP Internacional. Esquecendo agora o futebol, que é talvez o campo onde, convém já agora dizer isto, é o campo onde Portugal é mais competitivo de todas as atividades que desenvolvemos, onde realmente somos mais competitivos é no futebol, enfim, por muito que nos custe ouvir, mas somos mais competitivos no futebol. No turismo agora também. E pá, vieram a correr e quase chegaram lá, muito bem. Diz-me lá, na RTP Internacional, se tivesses um artista, um entertainer, um ator de cinema, alguém que quisesses projetar como a voz de Portugal para a nossa diáspora que está lá fora, quem é que escolherias? Eu acho que hoje em dia os portugueses que vivem lá fora têm uma relação muito interessante com a RTP Internacional, onde o futebol claramente é provavelmente o primeiro conteúdo, o conteúdo mais importante quando estamos a falar da RTP Internacional. Mas depois, a seguir, eles gostam muito de saber, obviamente, de coisas que acontecem na sua terra. Claramente aí as nossas ilhas, e particularmente os Açores e a Madeira,
mais os Açores até, por causa da diáspora nos Estados Unidos. Tudo que acontece nos Açores é um tema que é muito interessante para a diáspora. E depois gostam de saber uns dos outros, ou seja, há aquele sentimento de estamos todos fora e, portanto, o estar fora também nos une. E nesse sentido é interessante para os portugueses que estão nos Estados Unidos saber dos portugueses que estão na África do Sul, ou dos portugueses que estão em França, ou dos portugueses que estão noutros países. E eles também partilham essa lógica de partilha da saudade, chamamos assim. Nós passamos muito ficção, a ficção portuguesa nos canais internacionais, isso faz parte dos nossos acordos. Curiosamente é um tema que se considera que prejudica a produção independente, porque a partir do momento em que ela passa gratuitamente nos canais internacionais da RTP, eles têm mais dificuldade em vendê-la a outros canais, porque se ela está disponível gratuitamente na RTP Internacional, já outro canal não terá tanto interesse. E isso é um tema que, por acaso, estamos a debater agora com os produtores independentes para perceber como é que nós podemos criar janelas que deixem o interesse na mesma para os portugueses verem os autores portugueses e a ficção que é feita em Portugal e não prejudique também o modelo de negócio que existe e que cada vez começa a ter também mais importância, a reboque das novelas, que é a venda dos conteúdos de ficção internacionais. Sem querer interromper-te, identificaste facilmente o futebol como sendo das coisas que mais interessa ir lá fora. Se tu tiveres que, não sei se é assim que a coisa se estrutura, mas se tiveres que fazer um programa, digamos, para a França, pois lá o Tony Carreira, porque com certeza que ele vai ter uma audiência. Claro, sim, é óbvio. Então, para facilitar um bocadinho o teu raciocínio, se tivesses que escolher um para os Estados Unidos, quem é que seria? Para a diáspora, a açoriana que lá está? Para os Estados Unidos? Difícil. É muito difícil dizer, porque... Para o Brasil, não tens ninguém? Não, agora temos lá o Pedro Teixeira, não é? Acho eu que é o Pedro Teixeira. Ricardo Pereira. Rima. Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. Não, mas não tem mal sido a concorrência, porque nós estamos a falar de Portugal. Portanto, fico muito contente que a TVI e assim que tenham muito sucesso. Nós estamos num campeonato um bocadinho diferente. Portanto, eu acho que é difícil tu trazeres. Acho que é mais fácil trazeres, se calhar, músicos, e nessa lógica teres os grandes nomes portugueses, sabe, o Rui Veloso e os nomes emergentes do hip-hop, etc. Sim. Os Sam da Kids e tudo isso, do que propriamente a parte da ficção. Na ficção, eu acho que é tudo mais debatido e escolher um seria difícil. Se eu tivesse que escolher uma única personalidade para mostrar o que é que se está a fazer em Portugal e que é diferente e que é de alta qualidade, escolheria o Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira, que coisa interessante. Muito bem, sim senhor. Doutor, chegamos assim novamente, porque agora vamos passar para Portugal, país, e para as suas muito submarcas. Já disse aqui que a marca Portugal é uma marca tão vencedora quanto ou a indústria, talvez, do turismo, seja tão vencedora quanto a do futebol. Fale-nos um bocadinho, sem que seja um discurso político, diga lá porque é que Portugal funciona, o que é que acha que estamos a fazer bem, o que é que acha que estamos a fazer mal, este diálogo entre a gentrificação das cidades e o desaparecimento das populações autóctones porque chegam os Airbnbs e não sei o quê, como é que vê tudo isto e como é que acha que Portugal pode continuar, isto é muito batido, mas a ser um país autêntico onde se possa comer um bitoque no centro de uma cidade e não ir parar a uma padaria portuguesa que já de portuguesa pouco tem, diga-me lá. Bom, político não será de certeza, porque eu não sou política, portanto sou uma profissional e, portanto, político não vai ser com certeza. E provavelmente para esta plateia interessará falar um bocadinho mais do que é que, em termos de marketing e de marca, nós temos vindo a fazer, não é? E desde logo eu julgo que a estratégia de marca que marcámos recentemente e que estou mesmo convencida, que teve algum impacto também nos resultados que o turismo hoje tem muito a ver com aquilo que nós passamos a olhar para a marca baseada num propósito que é muito simples e completamente autêntico, que tem a ver com a nossa cultura e que é o propósito de receber bem. E desde logo este propósito tem sido internamente, não só no turismo de Portugal, quando eu digo internamente, digo por todos os agentes do turismo e não só, porque o turismo é de facto um setor transversal e que convoca todos e nesse sentido somos todos, digamos, parte destes resultados, todos contribuímos para os resultados que hoje aqui que todos nós conhecemos e que é reconhecido internacionalmente, para dizer que uma marca baseada num propósito, um propósito de receber bem, um propósito de sermos inclusivos,
e, portanto, de podermos receber bem todos aqueles que nos visitam, seja lá de onde vierem e seja de que nacionalidade, crença religiosa, etc., possam ter. Muito bem. Desculpe interrompê-la, porque o tempo... Sim, eu vou ser mais... Está claríssimo qual é a estratégia, e aliás parece-me acertadíssima, e é realmente uma das características mais notáveis do povo português, é a sua hospitalidade. Mas diga-me uma coisa, não acha, ou acha que ainda temos muito para progredir no sentido da saturação, sobretudo nas grandes cidades de Lisboa e Porto, já para não falar do Algarve, acha que atingimos o ponto máximo quanto ao número de turistas? Eu não estou a falar quanto ao valor do negócio que eles trazem. Pergunto-lhe se acha que atingimos ou não esse ponto, ou se podemos continuar a progredir ou a aumentar a oferta turística em número de pessoas que temos. Qual é a sua opinião? Não sei se teve oportunidade de ver os números, por exemplo, de 2018. Diminuiu o número de visitantes estrangeiros. Não diminuiu. Não continuamos a crescer ao mesmo número que temos vindo a crescer. Em todo o ano, até final de setembro, tinha diminuído os visitantes estrangeiros 0,3%. Nós neste momento estamos um aumento de 1%, portanto até novembro. Até novembro, que são os últimos dados, mais ou menos. Portanto, estamos com, digamos, um aumento pequeno, mas estamos com um aumento acima dos 2 dígitos em receitas. Quer dizer que nós estamos realmente a crescer em valores. Sim, o El País ficou escandalizadíssimo com isso, porque com eles acontece o contrário. Com eles acontece o contrário. Tem mais visitas e menos dinheiro. Exatamente. E esse tem sido também a estratégia, aliás, a estratégia que definimos, a estratégia Turismo 2027, vai exatamente nesse sentido de crescer em valor. Portanto, não queremos ser um destino massificado e, naturalmente, que temos um conjunto de iniciativas que temos vindo a desenvolver nesse sentido, de levar turismo a outros territórios dentro do nosso país, territórios que não tinham tradicionalmente turismo, e dessa forma também beneficiar outras populações com essa riqueza que o turismo pode também levar, e ter turismo durante todo o ano, para justamente os picos de sazonalidade serem atenuados. Isso não significa que nós não sejamos, por natureza, um destino sazonal, não é? Muito bem. Se tivesse que mencionar muito rapidamente, e depois vou passar aqui para a Joana, 3 regiões do país que sejam aquelas que sejam mais portadoras da oferta turística, quais é que escolheria? Em termos de exportadoras? Ou... Não, portadoras de imagem, que transportem imagem. Bom, vamos ver. Lisboa é uma âncora muito importante, naturalmente. Lisboa é a capital, mas tem um conjunto de atributos que lhe estão associados, de facto é uma âncora, Lisboa. Hoje em dia o Porto é uma grande marca, como marca de cidade, mas também com tudo que tem a ver à volta do Porto e do Douro. O Douro é a nossa reserva turística. Muito bem. Quase, não é? E, enfim, depois eu diria que o Algarve, tradicionalmente, é uma marca e continua a ser uma marca. O Algarve continua a ser uma grande marca de turismo. É aí que está a nossa principal, o maior volume de oferta turística é no Algarve. E, portanto, mas depois temos todas as outras regiões com características diferentes. Muito obrigado. Joana, como profissional de marketing, diga-me uma coisa. Se tivesse que dar uma nota de 1 a 10 a Portugal, naquilo que tem feito em matéria de turismo nos últimos anos, que nota é que daria e quais as razões para além daquelas que já foram enunciadas pela Lídia? 11, diria 11. Parece que acho que lhe fica muito bem. Mas diga-me lá então. Em relação àquilo que temos feito numa lógica de... Do ponto de vista do turismo só. Do turismo. Estamos a falar de Portugal, ou se quiser de Portugal como na sua totalidade. Vamos ser mais abrangentes e ir para além do turismo. Eu acho que um país é composto por pessoas. Muito bem. E, na realidade, tem havido uma evolução extraordinária nos últimos 5 anos naquilo que é a notoriedade da nossa capacidade de inovação, de digitalização, de reinvenção, através de pessoas, através de eventos, através de momentos que são criados no país que nos ajudam a fazer crescer a nossa imagem lá fora e cá dentro. Depois tem havido também uma extraordinária, não sem ser política, acho que tem havido uma extraordinária estratégia de marca que tem ajudado, sem dúvida, a capitalizar isso tudo para dentro e para fora. E, portanto, diria que estamos no caminho certo. As empresas, puxando agora aqui o tema para a Galp, que também é uma das referências nacionais lá fora,
diria que têm também um papel muito importante nesse caminho, numa lógica de credibilizar aquilo que são as capacidades económicas, financeiras, produtivas que o próprio país tem. Diga-me, seria capaz de me elencar algumas empresas que contribuam positivamente para a marca de Portugal, para a imagem, prefiro dizer, para a imagem de Portugal fora das nossas fronteiras? Além da Galp. Além da Galp, obviamente. Primeiro. Além do primeiro lugar da Galp, obviamente. Imagens. Então temos estas na senda da moda das startups, temos as Farfetch, que a base é portuguesa, a Talkdesk, base portuguesa, portanto nessa senda temos aqui alguns unicórnios e não só que nos têm. Science for You, portanto são marcas realmente interessantes que têm feito esse caminho. E depois temos as Jerónimos Martins, as Sonais, enfim, que bem ou mal têm seguido o caminho da exportação e da internacionalização e que nos têm ajudado nesse caminho, sem dúvida. Acha que hoje, enfim, como diretor de comunicação de uma grande marca nacional, de uma grande empresa, uma das maiores, aliás, acha que Portugal tem capacidade, as empresas portuguesas, não é Portugal, têm capacidade para competir em todos os campeonatos em que as suas empresas estão envolvidas? Por exemplo, na refinação e distribuição de petróleo, acha que temos dimensão e capacidade competitiva para fazer ao nível dos melhores? A Galp não está só nesse segmento, nós somos uma empresa energética integrada sim. E muito além da refinação e da distribuição de combustíveis fósseis, mas eu diria, e remeto aqui para a minha experiência anterior, onde trabalhei numa multinacional durante muitos anos, eu acho que Portugal, os portugueses e os seus profissionais têm toda a capacidade para brilhar lá fora. Acho que nos falta alguma ambição, ou seja, a grande diferença que eu sinto é quando se está numa multinacional, pensa-se nos temas sempre numa perspectiva global e estando numa empresa portuguesa, acho que o base de partida é o mercado português e depois bora lá e vamos internacionalizar. Mas acho que até temos muitas vantagens face a outros países e face a outros profissionais. Portanto, o facto do nosso mercado ser um mercado relativamente pequeno é ótimo para fazer testes pilotos, perceber se as coisas funcionam numa escala global. Temos uma capacidade de adaptação e agilidade também fora do comum naquilo que são universos normais. Portanto, no meu caso, eu trabalhava numa empresa alemã, portanto, a congénere portuguesa era sempre brilhante porque conseguíamos, naquilo que não corria de acordo com os planos, éramos sempre os primeiros a apresentar respostas adequadas às contingências que vinham do mercado ou dos vários segmentos onde trabalhávamos. Por isto para lhe dizer que acho que Portugal, os portugueses e os seus profissionais e as suas empresas têm os ingredientes necessários para brilhar lá fora. É só uma questão de acreditar que conseguimos, de ambição e de não ter medo de fazer em grande. Portanto, acho que nós somos um bocadinho cautelosos. Muito obrigado. Nuno, ao futebol não falta ambição. Aliás, acho até que a ambição é desmedida, às vezes. Diga-me lá, como é que se podia contaminar o resto da sociedade, nomeadamente, pegando aqui na palavra da Joana Garopa, o que é que acha que podia o futebol fazer para transmitir ambição ao país? Eu devo dizer que, historicamente, sempre fomos muito ambiciosos. Quer dizer, éramos só 1 milhão e já estávamos lá no Brasil. Enfim, mas vá, ok. Mas perdeu-se aqui em tempos recentes, portanto, como é que podemos recuperar essa ambição? Eu acho que isso foi por demais evidente em 2016. Está muito fresco na memória de todos aqui, certamente. Mas julgo que o país atravessou durante alguns anos um período difícil, com a economia em baixo, com as pessoas desanimadas, com a confiança no mercado, portanto, em baixo. E houve ali um momento, de facto, em que uma seleção de um país pequenino, com um número muito limitado de artistas, vou-lhe chamar artistas, conseguiu, de facto, um feito inédito, histórico, e vencer todos aqueles outros países. Acho que a vitória do Euro 2016 foi notória em termos de contágio, inspiração que trouxe ao país, às pessoas, de repente, e eu posso também dizê-lo porque ainda nessa altura estava a viver fora do país, também os portugueses lá fora sentiram esse contágio de que os portugueses conseguem grandes feitos, apesar de sermos menos, temos essa capacidade e essa competência. E, portanto, essa receita que foi aplicada aí é uma receita que funciona, contagiou as pessoas e acho que... Mas qual foi a receita? Além do Cristiano Ronaldo e do Fernando Santos, qual foi a receita? A receita é muito clara, é estratégia,
competência, excelência, conhecimento. Eu falava disto esta semana, aqui a convite da Joana, junto dos colaboradores da Galp. Nós, sendo menos e tendo menos individualidades, temos que, de facto, delinear estratégias e temos que promover o conhecimento. Aqui a Federação Portuguesa de Futebol criou há cerca de 1 ano e meio uma universidade, portanto, a primeira federação no mundo a criar uma universidade, a Portugal Football School. E um dos grandes objetivos com a criação dessa plataforma do conhecimento foi, de facto, dotar todos os agentes que estão envolvidos na indústria do futebol, desde a base da pirâmide, dirigentes, clubes amadores, até à elite, dotar toda a gente de conhecimento e de mais ferramentas para que possam competir de uma forma mais capaz com os outros. É apenas uma de vários ingredientes que se tem colocado em ação, mas a verdade é que quando olhamos também para a estatística, falávamos de turismo, mas também aqui no futebol, de facto, incrementou-se de uma forma incrível o número de vitórias, desde a componente sénior às seleções jovens, ao futsal, ao feminino. Neste momento nós somos campeões europeus em futebol, em futsal, somos campeões europeus em sub-19, ganhamos agora a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em Buenos Aires, portanto o futsal feminino foi a primeira equipa, portanto a primeira modalidade coletiva a conseguir uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Portanto, isto não foi um momento, não foi uma coincidência, foi de facto a mostra de que os portugueses, quando adotam uma estratégia, quando colocam estas ferramentas em ação, quando têm a confiança, quando lutam mais que os outros, também conseguem grandes vitórias. Eu ia só pegar aqui também noutro exemplo, porque o turismo também é de facto incontornável, não é? É uma indústria que está a ter um sucesso incrível. E eu dizia à Lídia há pouco que eu percebi que nós estávamos a fazer as coisas muito bem quando alguns amigos americanos me ligaram a perguntar: olha, nós vamos casar este verão e estamos aqui indecisos, sabemos de ir em lua de mel para Bora Bora ou para Portugal. O que é que tu achas? Para Portugal, como é óbvio. Portanto, Portugal neste momento, e a Lídia dizia, nós estamos a criar um produto de imenso valor, não é algo massificado com um price point muito inferior, é algo premium, estamos a trabalhar um produto muito premium e está a resultar aqui nas seleções, porque nós partilhamos o nome Portugal, portanto sempre que Portugal entra em campo ou o conteúdo está a ser transmitido numa qualquer TV pelo mundo, é a palavra Portugal que lá está. Quando o nosso merchandising é vendido por todo o mundo, eu posso-vos dizer, eu trabalhava na Nike até algum tempo atrás, a nível mundial, e o produto Portugal, com a assinatura Portugal, era um dos produtos com mais sucesso que nós tínhamos a nível de futebol. Portanto, aqui eu posso também dizer, a nossa plataforma de e-commerce, onde nós comercializamos merchandising da Federação Portuguesa de Futebol para todo o mundo, eu posso-vos dizer que mais de 50% da nossa faturação, mesmo aqui, é feita em outras geografias que não território nacional. Fantástico. Portanto, nesse aspecto, Portugal já é uma marca de muito sucesso lá fora. Parabéns e muito agradecido pela parte que me toca. Agora vou virar-me para uma coisa menos fácil e sendo a pergunta difícil. Pá, aquilo não é teu, portanto, Nuno Figueiredo, pá, estás à vontade para responder. Nada disto te vai ser acreditado a ti. RTP, BBC, TF1, tudo o que tu quiseres, até a RAI, até a TVE. Porque é que nós, que temos a sexta língua mais falada do mundo, não é? Que temos presença em África, que temos uma diáspora espalhada, já agora Portugal é o país da Europa Ocidental que tem o maior número de pessoas, de percentagem de pessoas relativamente à sua população original imigrada. 22,3% dos portugueses de primeira geração vivem no estrangeiro. Portanto, nós temos cerca de 2.300.000 portugueses nascidos em Portugal que trabalham fora de Portugal. Porque é que a RTP
e é por isso que eu te libertei de qualquer responsabilidade. Porque é que a RTP não está na difusão da língua, na difusão da arte, com veículos como este que acabamos de ouvir, ou com as empresas que tanto nos dignificam, e algumas delas realmente dignificam-nos, porque é que a RTP não é um dos grandes nomes dos flagship TVs no mundo? É fácil. Pegando aí no que tu acabaste de dizer. Primeiro, o português é a sexta língua mais falada do mundo, mas eu faria logo uma clivagem enorme, que há um português, que é o português do Brasil, que para os brasileiros é uma língua diferente. Ou seja, eles não nos entendem, tá? Mas podíamos fazer um esforço. Mas quando depois estás a dizer o sexto, é muito difícil. É muito difícil, a indústria é gigante. Aliás, nós não temos nenhum caso de sucesso, ou pelo menos que me ocorra agora, de presença no Brasil. Nenhum. Com escala. Nenhum. E houve várias tentativas, como sabes. Portanto, esse é o primeiro grande problema. O segundo grande problema é um tema de orçamento. Nós não temos uma lógica comercial, embora tenhamos receitas comerciais. A RTP tem as receitas comerciais que representam uma fatia muito pequena do seu orçamento e ainda que fosse uma fatia grande, tem o tema da escala do país. O país tem 10 milhões de habitantes, portanto não poderá nunca gerar uma escala de receitas publicitárias que seja significativa. Nós vivemos, portanto, das receitas das pessoas que estão aqui nesta sala e das outras todas que não estão nesta sala, mas estão noutras salas espalhadas pelo país, porque pagam a taxa de audiovisual na conta da luz. Essa taxa de audiovisual é a terceira mais baixa da Europa. Portanto, atrás de nós só está a Roménia e a Albânia. Isso torna logo as coisas um bocado difíceis, porque quando se está a fazer uma produção de uma ficção, por exemplo, e estes números são relativamente públicos, talvez algumas pessoas aqui não saibam, a RTP tipicamente contribui com, vamos dizer, 75 mil euros por episódio para uma série de ficção. As séries agora é o grande tema na ficção, já não é o cinema, são as séries, com efeitos Netflix, HBO, etc. Portanto, 75 mil euros por episódio é quanto a RTP investe, e se nós estivermos muito ousados, investimos 100. Não se faz uma única série de low budget em Espanha por menos 600 mil por episódio. Não se faz nenhuma série em França por menos de 1 milhão por episódio. 1 milhão por episódio. Portanto, nós estamos numa escala completamente diferente. O que me deves perguntar é como é que a gente com 75 mil faz uma coisa que depois colocamos ao lado de uma de 1 milhão, a gente percebe a diferença, mas não parece uma escala de 1 para 10 ou de 1 para 12. E isso é mérito, de facto, da capacidade dos portugueses conseguirem fazer muito com pouco. Portanto, esse lado é difícil. No entanto, para a grande maioria das pessoas, as pessoas não têm a noção do impacto que a RTP África, que é o nosso braço, essencialmente, se nós deixarmos o Brasil e deixarmos a diáspora, que são pequenas bolsas, nos Estados Unidos, África do Sul, França, etc., todas somadas de 2 milhões, onde nós temos, de facto, a lusofonia em África. E o nosso braço é a RTP África. A RTP África tem uma influência gigante. Gigante. E se queres a minha opinião, e aí a minha opinião enquanto Hugo Figueira, mas também enquanto administrador da RTP, eu acho que devia ter mais. Acho que é um dos braços importantes na lógica de construção de marcas para o futuro. Nós temos que escolher, não podemos ir a todas, e eu acho que a África, apesar de tudo, tem o seu caminho para percorrer, são países com dificuldades económicas e, portanto, não tem grande poderio financeiro para comparar, mas, apesar de tudo, temos aí uma vantagem, que é a vantagem da língua, e a vantagem da proximidade, e a vantagem de sermos, teve sempre aquela dicotomia de sermos bem recebidos ou não, e a lógica do colonialismo, mas cada vez menor, mas onde temos uma grande vantagem. E a RTP África tem essa vantagem. A RTP África é distribuída gratuitamente em todos os países da língua portuguesa, tem estações terrenas, tem delegações de todos os países e partilha já recursos, por exemplo, com a TPA, que é de todas as televisões dos países portugueses, dos países africanos de língua portuguesa, aquela que tem mais força económica é a de Angola, e já partilhamos muitos produtos e eles emitem muita produção feita por nós na sua antena. Ok. Bom, muito bem. Fica-se a entender que o dinheiro é sempre uma barreira, mas também te faço o convite a olhar para lá disso, apesar de tudo. Eu acho que são cerca de 200 milhões de euros por ano o orçamento da RTP. Sim. Sendo pequeno, não é assim tão despiciento. Mas vou fazendo a ponta aqui para o Nuno, porque o Nuno, que é diretor de comunicação da Central de Cervejas, tem uma das marcas a seu cargo, pelo menos em parte, que é a marca Sagres, que é das marcas que mais tem capitalizado sobre o mundo do futebol, sobre Portugal, sobre a nacionalidade, sobre a história.
Diga-me lá, como é que é viver com essa marca, como é que é a contribuição dessa marca para o país, o que é que se pode fazer à volta dessa marca para também levar o nome de todos nós e transformar essa marca, e passando já para as marcas, nestes 10 minutos finais, o que é ter uma marca de consumo portuguesa em Portugal com algum potencial para ser vendida lá fora? Nós, no nosso portfólio da Central Cerveja, temos duas marcas que inserem Portugalidade em si, que é a marca Sagres, que não tem tradução em nenhuma língua, e a marca Luso, que é sinónimo de português. Portanto, mas vou esquecer a marca Luso, vou focar na marca Sagres. Toda a iconografia da marca Sagres, todo o posicionamento da marca Sagres é ligado aos valores portugueses. E o que é que são os valores portugueses? Os valores portugueses são, para além da simbologia, é os simples prazeres da vida, é a convivialidade. Para mim, também sou suspeito, a marca que eu escolheria era logo a cerveja, não o vinho, que é mais transversal em termos sociais, mas pronto. Mas, no fundo, é a tradição, é as nossas raízes, é também o pioneirismo, é a forma de inclusão. A marca Sagres, no fundo, representa isso tudo. Também o nosso apoio à Seleção Nacional. Porque também, quando falamos em marcas e da sua projeção internacional, não podemos esquecer a Federação Portuguesa de Futebol e a Seleção Nacional, que hoje em dia jogam no Campeonato Mundial de Futebol. Quer dizer, é uma marca em si que que dá cartas, portanto, também nos representa bem. A nossa associação à Seleção Nacional tem 25 anos. Nós fomos o primeiro patrocinador da Seleção Nacional. No passado fizemos 25 anos. E tem sido uma aposta, e até que já estamos nesta casa, tem sido uma aposta excelente. Que, aliás, tivemos o cereja em cima do bolo com os resultados de 2016. Mas, há bocadinho, quando se fala em sucesso da seleção, eu acho que o sucesso da seleção passa muito também pela consistência da gestão das organizações. A estabilidade e a manutenção da própria equipe dirigente desde o início da década de 2000, em que leva a um plano estratégico consequente e da sua aplicabilidade, certamente traz resultados. Ao contrário de um país onde as coisas mudam muito rapidamente, onde há pouca consistência, onde o que vem novo quer mudar tudo o que o outro fez anteriormente. A Seleção Nacional e a Federação é um paradigma da diferença. E nós apoiámos sempre a Seleção Nacional, agora voltando e chamando a Sagres, quer nos momentos bons, quer nos momentos maus. Não nos fomos embora nos momentos menos felizes. Estivemos sempre lá ao lado. A consistência é determinante para o posicionamento das marcas. E então a mensagem da Sagres é sempre ao lado dos nossos melhores portugueses, quer estejam em Portugal, quer estejam espalhados pelo mundo. Sagres tem um posicionamento junto dos portugueses da diáspora, também tem um posicionamento junto dos países de expressão de língua portuguesa, tirando do Brasil. Tem características muito próprias, e onde aliás reside o líder mundial do setor cervejeiro, um setor muito concentrado, tem regras diferentes. Mas é isso que valoriza a diferença. Aliás, nós vivemos num mercado muito concentrado, um duopólio, e os valores que as marcas encaram entre a nossa marca e a marca concorrente, é a questão da Portugalidade. Porque se formos reparar, as embalagens são parecidas, o posicionamento, o pricing é igual, o sabor, até faço um desafio que façam um teste, blind test à mesma temperatura, se sabem qual é uma e qual é a outra, mas o que varia é exatamente os valores que estão associados, o seu posicionamento, essa ligação da afetividade e daquilo que as próprias marcas apoiam. Muito bem. E, doutora, ainda que ligado ao turismo, consegue conceber alguma marca, agora estamos a falar de marcas comerciais, como por exemplo a Sagres, consegue mencionar uma marca que, a seu ver, possa aproveitar o que é o turismo para se projetar mundialmente? Uma marca portuguesa, obviamente. Uma marca portuguesa. Bom, eu diria que há um conjunto de marcas de consumo que inevitavelmente beneficiam do turismo, até porque os turistas deslocando-se ao nosso país acabam por ter, de facto, a possibilidade de poder visitar as nossas lojas e, portanto, poderem também aqui ter contacto com marcas portuguesas. Desde marcas, como sou mulher, vou falar em marcas de moda, já agora, do vestuário. Eu acho que há marcas portuguesas que já estão lá fora, como a Lanidor ou a Parfois, por exemplo, não é? Bem. E que são marcas que têm tido estratégias de internacionalização e são marcas muito, muito interessantes do ponto de vista, digamos, dos dias de hoje. E acrescentaria aqui uma outra marca que está muito associada, digamos, a Portugal,
que é a Vista Alegre. Eu acho que a Vista Alegre tem sido, de há muitos anos, uma marca que agora, associada ao Bordalo, também acaba por criar uma outra área de interesse, mas a Vista Alegre soube também atualizar-se e hoje em dia é uma grande marca internacional. E eu diria que, digamos que o acesso que as pessoas acabam, quando nos visitam, ter às nossas marcas, acho que são oportunidades para podermos vender e ter acesso, ter disponível nas nossas lojas marcas portuguesas. Por exemplo, quando se vai ao aeroporto, vemos algumas marcas a aproveitar a presença no aeroporto com filigranas, com produtos portugueses de grande qualidade. Joana, vou terminar consigo, para ver se me salvo da minha pergunta animal. Diga-me uma coisa, uma grande empresa como a Galp, que se quiser expandir a sua pegada pelo mundo é difícil, porque são investimentos pesados, porque é entrar no território muitas vezes protegido de outros grandes operadores da sua área, mas como pessoa que trabalha realmente numa das grandes empresas e grandes marcas do país, como é que vê a qualidade do nosso, agora estamos a falar de marcas, portanto do marketing das nossas marcas, e neste caso da sua em específico, quando comparado com o marketing das marcas suas concorrentes, e que são normalmente outros países, que eram normalmente incumbentes, até empresas nacionais desses países. Como é que vê a nossa qualidade de marketing, não só no mercado interno, como nas suas qualidades, para poder vingar lá fora? Eu acho que vou repetir um bocadinho o que já disse há pouco. Não sei se não está a funcionar. Tá. Sim, sim. Pronto. Acho que vou acabar por repetir o que disse há pouco. Eu não vejo... com franqueza, no mundo global não vejo grande diferença entre o trabalho de marketing e de publicidade que se faz em Portugal com qualquer outro país. Portanto, acho que há tantas agências capazes em Portugal como em qualquer país europeu ou americano. Sinceramente não vejo grande diferença. Mais uma vez, acho que o ponto de partida por vezes é que é diferente. Mas não sinto que haja um déficit, seja ele qual for, em termos de qualidade, de criatividade, dedicação, entusiasmo, nada. Diria que, embora a Galp seja considerada por nós portugueses, porque para o mercado português a Galp é uma empresa e uma marca muito grande e com uma grande dimensão, o que é facto é que a Galp, no fundo, concorre em determinados momentos, como as Repsol, como as BPs, as Shell, portanto, que são potentados de marcas hidromérrimas, mas, ao mesmo tempo, noutros mercados, tendo em consideração que estamos na mobilidade, nas smart homes, na tecnologia, etc., concorre com marcas muito mais pequenas. Portanto, acho que a capacidade de uma marca de conseguir competir dentro dos diferentes segmentos onde atua, com as várias vertentes que aparecem, sejam elas grandes ou pequenas, é aquilo que lhe permite posicionar-se e vingar no futuro. E acho que a Galp tem tido essa capacidade, assim como diversíssimas exemplos de outras marcas. Estava aqui a tentar ver se me ocorre alguma. Pois é que esse é o problema, quer dizer, é que se nós pensarmos bem, países de dimensão semelhante à nossa têm marcas mundiais. A Suécia tem a IKEA, tem a Volvo, há pouco falávamos, a Dinamarca tem a Lego e a Bang & Olufsen, sei lá, se for para a Holanda tem a Shell, por exemplo, que é parte holandesa, ou as marcas da Unilever, que é uma empresa parcialmente holandesa. Porque é que nós, apesar da nossa dimensão, apesar do saber que acha que nós temos, não criámos ainda pelo menos uma marca que seja realmente mundial ao nível destas que acabei de dizer? Eu acho que o tema... Líderes temos, isso não há dúvida, mas essa parte já cobrimos. Eu agora estava a falar. O tema não é das marcas, eu acho que o tema é da capacidade produtiva que nós temos e da ambição que queremos pôr. O tema é uma marca sem ter genes, não é? E sem oferecer algo que seja efetivamente igual para todos os sítios do mundo, é impossível de capitalizar. E, portanto, acho que Portugal teve aqui nos anos 80 a questão, essencialmente a questão industrial, que houve aqui uma desistência forte nessa matéria, que não nos permitiu posicionar todas as marcas que está a dizer, têm uma gênese industrial, ou são de automóveis, portanto, há uma capacidade produtiva de manufatura que Portugal decidiu estrategicamente não seguir. Agora sim que estamos numa outra fase, que é uma fase tecnológica e digital, começam a aparecer marcas de gênese portuguesa internacionais, a Farfetch da vida, etc., portanto, que nos permite
não ter essa base, não é, tangível, mas que nos permite também posicionar-nos no Parece mundo. uma boa análise, espero que tenha razão. Eu Diga. queria só acrescentar que, de facto, existem algumas marcas que são uma referência mundial em determinadas indústrias. Então. Estava agora a pensar aqui, eu se for a um restaurante com estrela Michelin em qualquer parte do mundo, ou num dos melhores hotéis do mundo, eu vou encontrar a cutelaria da Cutipol. É a marca número 1 de luxo no mundo nesta área. Eu vou ao clube mais exclusivo a Nova Iorque e vou ter papel higiênico preto da Renova, uma invenção nossa. A Farfetch, como a Joana muito bem referiu, maior plataforma mundial de comércio eletrónico de moda de luxo. Portanto, no passado também tivemos a Via Verde, outras invenções e marcas criadas por nós e Mas que tecnologias. nunca encontraram um mercado para fora de Portugal com marca, não é? Estamos Claro. a falar de marcas, não estamos a Claro. falar de... Nunca. Posso lhe dizer também, quando fui morar para o Reino Unido em 2003, nas estações de metro, eu via muito os anúncios de Mateus Rosé, uma marca que é internacional, que é mundial. Lembro-me perfeitamente, anyone can do cold and pink, no one does rosé like Mateus. Epá, não me culpe dessa, a culpa disso foi minha. Não, mas tem razão. De facto, não são muitos os exemplos. Não temos uma H&M, uma IKEA. Eu acho que não. Mas há aí marcas que são líderes, de facto, são muito reconhecidas em determinados segmentos. E temos aí algumas marcas eu acho que a que explicação vão da Joana- emergir agora na próxima década. Eu espero que sim. Na Eu acho que a esfera explicação global. da Joana é uma boa explicação e talvez marcas imateriais, tipo Farfetch, venham realmente a ser... Diga. Mas temos clusters de atividade que damos cartas no mundo. Os vinhos, Sim. os azeites, a cortiça. Sim. Portanto, não temos calçado, marcas específicas. O calçado, sim. os têxteis. Portanto, temos clusters que dão cartas no mundo. Podem não ter marcas específicas, Pois. mas os clusters em si têm significado no peso Muito global bem. das exportações. Sim, é verdade. Deixa-me só Diga. acrescentar uma coisa que me esqueci. Se calhar uma oportunidade para marcas de um determinado setor poderem crescer, eu diria que, e deixava aqui, enfim, esse desafio, marcas associadas ao surf provavelmente poderiam aproveitar o trabalho que o Nazaré, turismo de quem é Portugal que vai faz lançar a marca nessa Nazaré matéria. ou Praia do Norte, coisa assim do género. Bom, chegámos ao fim do nosso tempo. Agradeço muito a vossa presença. Espero não termos sido maçadores e ter lançado boas cabeças.